Que bom estarmos aqui nesta vigília pascal. O dia de hoje pode ser interpretado como alguém que recebe um convite para a maior festa da sua vida. Nós recebemos um convite há mais ou menos 40 dias atrás, um pouco mais, quando nós iniciamos o tempo da Quaresma. Quando eu recebo um convite, eu fico com a esperança, com uma interna alegria de chegar o dia da festa e eu passar o convite para aquela grande festa. No convite que eu recebi, tinha algumas orientações. O modo de vir com a roupa, o modo de eu viver o tempo antes da festa, através da oração, do jejum e da esmola. E a gente se esforçou para viver o pré-convite, chamado de Quaresma, com muita força, com dedicação. Hoje é o dia da festa, para aquilo que nós tanto nos preparamos. Portanto, viver o pré-convite da oração, do jejum e da esmola, que são tão importantes, e não passar o convite para a festa, é como se eu tivesse feito uma preparação em vão. Com exceção dos acamados, dos doentes, dos idosos e daqueles que não têm consciência. Mas esta é a maior festa do cristão. E toda a Quaresma que eu vivi, com as minhas mortificações, meus jejuns, penitências, orações, missas, sem estar na festa, ela se enfraquece. Querido Padre Luiz Carlos, nosso vigário paroquial, seminarista Willy, que passa essa semana conosco, irmãos e irmãs. A vigília de hoje é chamada a Mãe das Vigílias. Uma mãe é aquela que gera. Todas as outras vigílias nascem desta. Esta dá sentido em toda a nossa liturgia. Nós iniciamos a celebração de hoje fora da igreja, diante de uma fogueira. O padre então abençoa aquele fogo, que é o fogo novo, que para nós também significa a força do Espírito Santo, que acende a nossa vida, o nosso coração, que dá vida. Nós estávamos todos no meio de uma grande escuridão, a igreja na penumbra, lá fora escuro, e aquele fogo, depois que foi abençoado, ele acendeu o círio pascal. Nós sabemos que o círio para nós é Cristo. Durante toda a próxima semana, da oitava de Páscoa, o círio vai ser aceso todos os dias. Vamos cantar o Glória todos os dias. O padre lá fora, ele com o estilete traçou o sinal da cruz sobre o círio. Depois, ele traçou sobre as letras do alfabeto grego, dizendo que Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Depois nós traçamos sobre cada algarismo do nosso ano, para que Cristo, que é o Alfa e o Ômega, nesse círio, abençoe todo o nosso ano de 2022
e tudo aquilo que for celebrado nesse ano de 2022. Depois nós colocamos 5 chagas no círio. Em 5 lugares, as 5 chagas. E do círio, as velas do povo foram acesas. Já foi sendo um primeiro sinal de que toda aquela escuridão foi dando lugar à luz. As trevas foram sendo dissipadas, porque a nossa luz foi acesa na luz do Cristo, que é o círio. E nós já entramos na igreja um pouco mais iluminados. O círio entrou e nós ouvimos ressoar: eis a luz de Cristo. Que bom ouvir isso nessa noite. Eis a luz de Cristo a nos iluminar. Eis a luz de Cristo a guiar a nossa vida, a nossa família. Eis a luz de Cristo. E nós respondemos: demos graças a Deus, porque a luz de Cristo ilumina a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, se você tiver oportunidade ao chegar em casa, não deixe de ler a segunda leitura do ofício da liturgia das horas do dia de hoje, tirada de uma antiga homilia, sem sabermos o seu autor. Não deixe de ler. Lá diz que Cristo desceu à mansão dos mortos, e ele foi primeiro buscar o primeiro perdido, Adão. E diz assim, quando ele chega lá na mansão dos mortos e encontra com Adão: o Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou com todos os demais, batendo no peito, cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de nós. E tomando-o pela mão, o Cristo diz a Adão: acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Que bonito! Cristo que desce, busca primeiro Adão, Eva, os nossos primeiros pais. Ao entrar aqui na igreja, nós ouvimos o Padre Luiz Carlos proclamar o precônio pascal. Essa proclamação da Páscoa, essa boa nova, onde nós exultamos de alegria. É dia hoje de alegria. Hoje o céu e a terra, conforme nós cantamos na proclamação da Páscoa, exultamos de alegria, porque Ele veio nos libertar, nos iluminar. Essa é toda uma liturgia da luz, a primeira parte da celebração de hoje, da luz. A segunda parte é outra luz, que é a palavra de Deus. Por isso que esta liturgia se chama vigília. Se na vigília você não ficar cansado, se você não der uma cochilada, achar que está demorando um pouco, não é vigília. Nos nossos primeiros séculos, nós entrávamos nessa liturgia ainda, na sua primeira parte, de paramentos roxo, e depois trocávamos pelo branco. Essa vigília ela era passada a noite toda, até um pouquinho antes do amanhecer, era horas e horas. E nós estamos aqui também,
em vigília. Na primeira leitura que nós ouvimos, livro do Gênesis, a história da criação. E nós vimos que o Espírito de Deus, ele vai criando. Tudo que Deus ilumina vai sendo criado. E tudo que era criado, Deus falava, faça-se. E ele ia vendo que era bom. Cada coisa que Deus criava, que Deus fazia, ele ia falando que era bom. E tudo era bom. Chegou um momento da grande criação. Deus cria o ser humano, o homem e a mulher. E agora nós vamos ouvir, bem no plural, ele dizer, façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. E ele vai terminar dizendo que tudo que foi feito era muito bom. Nós também, com tudo que existe, fazemos parte desta grande criação de Deus. Segunda leitura, ainda do livro do Gênesis, nós vamos ver o nosso pai na fé, Abraão. Deus forma, a partir de Abraão, um grande povo. E na leitura de hoje, Deus vai colocar Abraão à prova. A prova que Abraão passa nessa leitura é a prova que muitos de nós passamos nas dificuldades da vida. Deus chama Abraão e ele responde: aqui estou. Responde com disponibilidade. Responde como quem quer servir a Deus. E Deus pede a Abraão que ele tome o único filho que ele tem, Isaque, o filho da promessa, o filho que ele tanto ama, e que ele ofereça o filho em holocausto, em sacrifício. Imagina como Abraão não ficou naquele momento. O que ele mais ama foi colocado à prova. Deus pede a Abraão o que ele mais ama, que seja sacrificado. Como essa leitura é importante para nós sabermos se amamos Deus acima de todas as coisas. Abraão vai, mostra que Deus está acima de tudo e que não há nada maior do que Ele. Quando estava pronto, tudo para o sacrifício, o anjo grita para Abraão: Abraão, Abraão. Ele responde de novo: aqui estou. E o anjo diz para ele: não estenda a mão contra teu filho e não lhe faças mal algum. Era o momento de Abraão matar o seu filho em sacrifício. E o anjo, que é a voz de Deus, diz para Abraão não fazer mal ao filho Isaque. Isaque aqui é figura de Cristo. Cristo é o Filho unigênito de Deus, que foi trocado por nós, foi feito cordeiro imolado, e diferente de Isaque, que foi liberto do sacrifício, Cristo foi sacrificado por cada um de nós. E é também um texto, se a gente fosse aprofundar um pouco, onde ele foi escrito, havia muitos sacrifícios humanos, principalmente de crianças. Quando Deus grita através do anjo: não faça mal ao meu filho Isaque, é um Deus que está dizendo que não admite, que não aceita sacrifício de pessoa humana. Caminhando ainda
na liturgia da palavra, nós ouvimos a leitura da libertação, o livro do Êxodo, o povo escravo no Egito, o povo exilado, em isolamento, por muitas vezes se esqueceu de Deus, foi ingrato com Deus, mas Deus sempre ouviu o clamor do povo. Deus sempre enviou mensageiros, como Ele envia aqui, Moisés, para libertar o povo. Através de Moisés, Ele abre o mar vermelho, para que o povo atravesse a pé enxuto. É libertação. Esse dia ficou na memória do povo de Israel. Tanto é que anualmente eles celebram, em clima de festa, essa liturgia da libertação, de atravessar o mar com um pé enxuto. Hoje Deus está libertando também cada um de nós. Hoje Deus está abrindo o mar para que a gente atravesse, iluminados pelo Círio Pascal, atravesse para uma vida nova. Ouviríamos depois o profeta Isaías, que também conta a história do povo que retorna do Egito. O povo escravo volta para a sua terra. É hora de possibilitar a essa gente o que elas não tinham: justiça, equidade nas coisas, onde cada um tenha direito, tenha oportunidade. Por isso a leitura vai fazer o convite. Vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos e vinde comer. Vinde comprar sem dinheiro e se alimentar. É o início de uma nova aliança, onde todos podem se achegar, onde todos podem se alimentar, onde não será o dinheiro a tonalidade para fazer parte dos bens da criação, para fazer parte dos bens que Deus quer distribuir a todos nós. E aí, termina dizendo: buscai o Senhor, enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto, voltai para o Senhor, e Ele terá piedade de ti. Concluímos, depois dessas leituras do Antigo Testamento, ouvindo a carta aos Romanos. Esta leitura da carta aos Romanos, ela vai iluminar o que nós vamos fazer daqui a pouco, ao abençoar aquela água, simbolizando uma liturgia batismal, porque esta também é uma outra parte litúrgica tão importante da vigília, a liturgia batismal. Diz a leitura: foi em Cristo e na sua morte que nós fomos batizados. No batismo, nós somos mergulhados na água, e nós então depois somos levantados da água. Mergulhar nessa água, ao ser batizado, significa morrer para os nossos pecados. E quando nós ressurgimos da água do batismo, significa que nós nascemos uma criatura nova. Nós nascemos para Deus, filhos e filhas de Deus. Nós nos assemelhamos a Ele na morte, mas também nos assemelhamos a Ele na sua ressurreição. E terminamos a leitura ouvindo o Evangelho de São Lucas. No amanhã, domingo da Páscoa, iremos ouvir um evangelho tradicional de todos os anos de João. Já o de hoje, da vigília, é o evangelho do nosso ano litúrgico. E Lucas, no seu capítulo 24, começa dizendo: é o primeiro dia da semana, bem de madrugada, ou seja, simbolizando essa vigília, é o primeiro dia da semana, é o domingo de manhãzinha, logo cedo,
as mulheres foram ao túmulo de Jesus. As mulheres foram as primeiras a acordar e foram ao túmulo de Jesus. As mulheres aqui são fortes na fé. As mulheres aqui representam o zelo por Jesus. As mulheres representam o seguimento fiel a Jesus. As mulheres aqui muito nos ensina a nós homens. Elas levaram perfumes para preparar o corpo de Jesus. Ao morrer na sexta-feira santa, já quase véspera de sábado, Jesus teve que ser enterrado às pressas, porque no sábado o judeu não faz nada. Então o corpo de Jesus não foi preparado. E aquelas mulheres foram levar o perfume para embalsamar o corpo, para preparar o corpo. É todo o cuidado que elas pensaram em ter com o corpo de Jesus, que não foi preparado. Elas foram lá para preparar. Por isso que a igreja é abençoada pelo grande número de mulheres que servem a Cristo e que dão testemunho da ressurreição, mesmo ainda não compreendendo tudo. Elas não encontram o corpo de Jesus, porque elas, como nós, ainda estamos presos ao material, ainda mais ao ver que a pedra que fechava o túmulo havia sido removida. Mas hoje, convido você a sair dessa vigília com a certeza que Cristo está vivo, ressuscitado. Portanto, não busque o Cristo no túmulo, não busque onde Ele não está, busque-o na vida, busque-o na nova vida, busque-o na palavra, na Eucaristia, na vida da igreja e dos irmãos. Porque nós precisamos de sinais. Deus envia então 2 homens com roupas brilhantes. As roupas brilhantes, provavelmente as mesmas que Jesus nos revelou quando subiu naquela montanha e se transfigurou, para mostrar que esses 2 homens não são humanos, são anjos, são enviados de Deus. Num primeiro momento, elas ficam com medo e olham para baixo, porque diante da visão de Deus era comum não olhar, mas sim abaixar-se a cabeça. Quando as mulheres olham para baixo no Evangelho, era porque elas reconhecem que esses 2 homens são enviados de Deus. Mas os 2 homens começam a clarear a fé das mulheres. Nós precisamos de pessoas que nos ajudam a clarear a nossa fé. Por isso é uma liturgia da luz. Vamos cantar um refrãozinho. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Vamos juntos? O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando dela. E assim vai sendo a liturgia. As mulheres aqui também. Cada passo foi iluminando a ressurreição de Cristo. Jesus, aqui agora, Ele que está vivo e ressuscitado, fizeram com elas um caminho de reminiscência. E esses 2 homens vão fazendo que elas se lembrem de tudo que Jesus havia dito. E elas então lembraram do que Jesus explicou. Elas então foram anunciar aos 11 e aos outros. Mas eles
Os homens não acreditaram nas mulheres. As mulheres foram anunciar que Cristo está vivo, que Ele ressuscitou. Elas foram anunciar uma boa notícia e eles não acreditaram. Gostaria que você me ajudasse a responder. Por que eles não acreditaram? Será que não acreditaram porque elas eram mulheres? Será que não acreditaram pela falta de fé que eles tiveram? Essas mulheres também, na vida delas, foram mulheres que erraram muito, mulheres que pecaram, como nós. Às vezes, quando a gente vive uma vida errada, de pecado, graças a Deus, um dia a gente se encontra com Cristo e a nossa vida muda. E às vezes nós chegamos nas pessoas que nos conheceram antes do nosso encontro com a luz, e a gente vai querer dizer a elas uma novidade, uma boa notícia, como essas das mulheres. Cristo está vivo, Ele ressuscitou. Talvez as pessoas podem virar para nós e dizer assim: você me dizendo isso? Você que não saía daquela boca de fumo, você que dentro de casa só falava palavrão, você que eu conheço o teu passado, vai me dizer isso? Sou eu mesmo. Talvez essas mulheres, quando foram dizer para eles uma grande notícia, eles se fecharam também no passado delas e não conseguiram enxergar nelas a grande novidade que Cristo ressuscitou. Depois disso, então, Pedro foi até o túmulo. Talvez foi com o mesmo espírito de Tomé, que precisava ver para crer. Chegando lá, viu apenas lençóis e voltou para casa, admirado, mas ainda procurando no lugar errado. Mas que bom que ele foi. Teve a iniciativa, pelo menos, de ir para começar a procurar. E nós vamos ouvir amanhã, no Evangelho de domingo, como essa história termina. Que essa vigília de hoje possa nos levar a uma grande ressurreição na nossa vida de cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.